Muito boa noite. É uma alegria saber que você está aí. Hoje tem uma live com um tema maravilhoso. Eu já coloquei aí tradições versus mandamentos. E conhecimento é algo vital na vida da gente. A palavra de Deus já diz que Deus diz que o povo dele perecia por faltar-lhes o conhecimento, né? Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 6. E conhecimento, ele é poder. Então vem, junte-se a nós e vamos compartilhando ali conhecimento e crescendo cada vez mais neste requisito tão importante. Eu vou enviar aqui boa noite, Pastor Charles, bem-vindo. Eu vou enviar uns aviõezinhos, um instantinho só, por favor. Boa noite, irmão Ronaldo, bem-vindo. E vou enviar aqui o convite para minha participante. Já vou enviar aqui um instantinho só, não perca paciência, por gentileza. Agora mesmo ela vai entrar em contato aqui. Vou enviar uns aviõezinhos aqui. E você que está aqui ao vivo, envie esses aviõezinhos também. Vamos reunir aqui o maior número possível de pessoas. Letícia, você chegou, minha amada irmã? Dá um oi aí para a gente ganhar tempo e poder discorrer a live o mais breve possível. Enquanto ela não chega, eu vou dando andamento. Combinado? De repente ela pode ter tido algum problema lá, né? Vai saber. Se ela chegar, ela deve entrar em contato aqui e eu já enviei o convite. Eu vou só conferir. Um instante só, por favor. Muito bem. Ela ainda não aceitou. Deixa eu ver aqui novamente. Um instantinho só, por favor. Vamos ver, Letícia. Pronto. Convidar a Letícia, convidar. Muito bem. Opa, bem-vindo. Ailton Natan. A live de hoje tem o tema de tradições versus mandamentos. Eu tenho uma convidada, já enviei o convite, até agora ela não se manifestou, deve ter tido algum problema, mas a gente vai discorrendo aqui. O que são tradições ou costumes? Escreve aí para a gente crescer junto, compartilhar conhecimento junto. Quem de nós detém todo o conhecimento acerca de todos os assuntos? Ninguém, não é verdade? Então, é muito importante a gente ir compartilhando e é dessa maneira que a gente vai crescendo. Então, o que são tradições e costumes, no seu ponto de vista? Escreve aí para trazer esse conhecimento aqui para você. Óbvio que antes eu estudei, né? E foi edificante demais para a minha vida. E tradições ou costumes são regras sociais que acomete em todas as sociedades, regras sociais que elas vão se repetindo ali nas sociedades e vão sendo transmitidas de geração em geração e está diretamente ligada à cultura. Então, nós, sinceramente, eu acredito que não tenha ninguém que não tenha sofrido um pouco de influência de costumes, de tradições que a gente recebeu dos nossos avós, dos nossos pais. Escreve aí para mim. Ó, a Letícia fez contato. Ela disse que para eu enviar o convite para ela. Você já recebeu algum costume, alguma tradição da sua família? Escreve aí para mim, por gentileza. Deixa eu enviar outro convite que ela está com dificuldade lá na conexão dela. E é rapidinho aqui, tá? Porque vai enriquecer muito. Pronto. Enviei outro convite, Letícia. Pronto, já foi. Eu recebi bastante influência dos meus avós. Eles vieram da Bahia. Então, eu recebi bastante conhecimento dentro do tema da tradição. Isso é muito forte.
E nós vamos ver no decorrer da live aqui a influência incrível que isso tem na vida da gente. Mais do que a gente supõe. Então, tradições versus mandamentos. Lá no final da live, a gente já vai ter conseguido olhar com mais carinho, com mais atenção para cada fato, para que a gente possa tomar ali conscientemente a decisão do que a gente vai fazer. Ou a tradição, o costume ou o mandamento. Isso é extremamente forte. E os temas propostos, a gente vai falar acerca de alguns parágrafos. Eu vou dar ideia aqui para você e você fica até o final, que vai valer muito a pena. Então, tradições versus mandamentos. Já falei para você que aqui são as tradições ou os costumes, né? São regras sociais que vai passando de pessoa para pessoa ali, em repetição, transmitindo ali para o seu núcleo, né? Ou família, ou regional, estadual. E todos nós, de alguma maneira, tivemos... Eu vou trocar de óculos, tá? Licença, só um pouquinho. Alguma influência acerca de tradições. Eu não vi que você escreveu aqui. Você já recebeu influência de tradições na sua vida? Fortes, assim, que o berço ele tem um grande poder na vida da gente. Então, o outro parágrafo será: quais influências ou os costumes causam na vida da gente, na vida do sujeito? Como identificar se uma tradição ou um costume são benéficos? Olha só, aqui mora perigo. O que a Bíblia diz sobre costumes e tradições? E lá no último parágrafo, o que são mandamentos, certo? Então, dentro do próximo parágrafo, quais as influências os costumes causam na vida da gente? Você tem ideia? Sim, Ronaldo, você já teve influência de costumes e tradições na sua vida. Muito bem. Letícia, boa noite, Kátia, bem-vinda. Letícia, eu já enviei o seu convite, é só você aceitar aí, Florzinha de Jesus. E entrar ao vivo aqui com a gente, eu vou mandar outro. Aceita lá, mulher de Deus, enriquece, compartilha aí, porque a Letícia é uma mulher de Deus, e quando a gente conversa no PV lá no WhatsApp, às vezes os áudios que ela me manda, eu tenho que ouvir várias vezes, porque tem muito conhecimento, muita revelação, nossa, pérolas de grande valor. Então, quais as influências os costumes podem causar na vida da gente? Influencia na formação da nossa identidade pessoal, olha só, nos nossos comportamentos, influencia grandemente. Põe a sua câmera frontal, Letícia, que ela está tocando o computador. Inversa, né? Então, os costumes, eles influenciam na formação da nossa identidade, do nosso comportamento, no nosso estado psicológico em geral, tanto para o bem quanto para o mal. Muito bem. Só esse parágrafo aqui, ele dá uma série. Eu só vou organizar o celular aqui, tá? Porque agora só tá aparecendo minha boca. Vai dar ruim. Peraí, só um pouquinho, paciência. Pronto, aí. Pelo menos ele tá mais longe um pouquinho, não fica muito focado. Aí, ó, agora deu uma imagem linda. A luz resplandeceu, né? Muito bem-vinda. Se apresenta aí brevemente, que a gente já está no segundo parágrafo. Isso mesmo. Boa noite. Né? Eu sou amiga da Beli, né? Nós, na verdade, somos discípulas de Jesus, antes de mais nada, né? E eu falo aqui de Florianópolis, a Beli está em Goiânia, mas Deus nos uniu com um grande propósito e somos do mesmo corpo de Cristo, isso nos dá muita alegria e Amém. É uma honra estar aqui nessa live para que a gente possa sempre crescer em graça Amém. E conhecimento, né? Que Deus abençoe Amém. Todos nós, que venha ser uma live assim abençoada pelo Espírito, né? Amém, com certeza. A gente já orou. O que a gente pede, né?
Amém. Verdade. O assunto é muito importante. Eu estava lendo e, assim, foi muito precioso. Todas as lives são muito preciosas, né? Isso, a gente está no segundo parágrafo, glória a Deus por isso, Letícia. Sim. E eu perguntei quais as influências, os costumes ou as tradições causam na vida da gente, bastante influência, ajuda a formar a nossa identidade pessoal, nossos comportamentos, nosso estado psicológico em geral, né? Tanto para o bem Claro. ou às vezes para o mal. Acontece sim. E muitas gerações, a gente vai ver daqui a pouco, que algumas culturas com tradições e comportamentos prejudicaram bastante sua sociedade, né? E Verdade. agora, ninguém escolhe aonde vai nascer. Eu dou graças a Deus que eu não nasci em alguns países aí do mundo, não vou citar, né, para não ter xenofobia, mas como eu sou grata a Deus por ter nascido no Brasil, que, assim, a cultura, as tradições são mais suaves do que a gente vê em alguns, né? Então, eu sempre agradeço a Deus desse tempo e espaço que Ele me plantou e deste país. Você quer dar aí alguma... somar aqui nesse raciocínio? Isso, não, o que você falou, eu também sempre refleti sobre isso, né? Porque, assim, infelizmente, a falta de conhecimento vai nos tornando... por isso que esse tema é muito intrigante, né? Porque a gente precisa ter cuidado para onde que a gente vai levar aquilo que a gente recebe, né? Se é uma religiosidade, se é, na verdade, um costume, né? De uma cultura local. Porque, assim, infelizmente, assim, a gente é fruto daquilo que a gente consome e daquilo que a gente recebe, né? Ou, felizmente, Deus tem sempre um plano. Mas, assim, por isso que eu sempre refletia como você, como foi bom eu ter nascido no Brasil, por algumas situações que a gente conhece mundo afora. Mas eu sei que isso daí, por isso que essa live é importante, que faz a gente expandir a nossa visão, né? De que a gente tem que tomar cuidado com esse lugar. Mesmo estando até no Brasil, tendo alguns costumes, porque existe uma cegueira, né? E quem que vai dar base para a gente? É a palavra de Deus, né? Que vai nos dar a bússola, o entendimento, né? De que precisamos, onde precisamos ir, né? Isso, com certeza. Dentro ainda deste parágrafo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no verso 15, tem algo assim muito importante que o mestre dos mestres, Jesus, ele Isso diz, mesmo. né? Ele diz assim, para os escribas e os fariseus, que são escribas, são estudiosos da lei, né, e das tradições. Olha, e os fariseus eram um grupo que se distinguia por praticar crenças. Então, eles eram peritos ali em tradições e em crenças. E Jesus disse, ai de vocês. Um ai de Jesus não é pouca coisa, não. Não. Ai de vocês, escribas e fariseus, que vocês atravessam mares, vocês faz de tudo para evangelizar e tal, e quando vocês conseguem converter alguém, vocês transformam essa criatura 2 vezes pior do que vocês, 2 vezes filho do... Eu não vou falar o nome, não. A live tá aí. Sim. A gente já sabe. Então, isso é extremamente sério, né? A tradição e o costume, quando ela está ali desde a infância da pessoa, que aquilo já está na identidade pessoal dela, a conversão sempre será o maior milagre, o novo nascimento, nascer de novo, é um milagre gigantesco. Agora, nas pessoas que estão diretamente em culturas, assim, com tradições fortes mesmo, a Índia tem tradições fortes, a África tem tradições fortes.
e vários outros países. Isso Então, a mesmo. conversão no seio dessa sociedade é algo extremamente assim, falta palavra, assim, da magnitude de uma conversão dessa, porque vai mexer muito com o ego da pessoa. A conversão já mexe com o ego, tipo assim, nossa, eu estava enganado, não é isso, nossa, não é possível. Então, você tem que ter humildade para dar lugar à conversão. Então, quando a cultura, se ela não estiver ali alinhada com a palavra de Deus, o que é a maioria esmagadora dos costumes e tradições não estão alinhados com a palavra de Deus. É verdade. Então, é muito preocupante, é um assunto que precisa, inclusive, eu suponho, né, no meu ponto de vista, ser mais discutido entre nós acerca das tradições e dos costumes. Porque é algo tão sutil que a pessoa, mesmo convertida, eu vejo isso na minha família, gente, com décadas de conversão, tá ali naquele costume, naquela tradição. Eu falo, alô, você nasceu de novo. Então, isso é muito importante, isso é lição para nós, e que fique aqui, agora a gente tem a responsabilidade, depois que a gente adquire esse conhecimento, a gente tem a responsabilidade de ir lá e transmitir, né, Letícia? Não, realmente, assim, até porque no andar desse assunto, né, a gente entende o que foi o Novo Testamento, né, quando ele resumiu vários mandamentos em 2, né, porque assim, na verdade, por quê? Porque o farisaísmo, ele é pertinente da nossa história humana, né, então a gente tem um lugar meio perigoso que a gente busca muito um lugar assim de comodismo, um lugar de aceitação sem um entendimento, né? Quando a gente vai evoluindo num relacionamento com Deus verdadeiro, um relacionamento cristão verdadeiro, não com a religiosidade, vai sendo descortinando aos nossos olhos, vão ser descortinado esse lugar de entendimento, de revelação, para que fomos chamados, que algumas situações que foram nos impostas é pura religiosidade, é puro farisaísmo, que tem coisas assim que não é da vontade de Deus, né? E que o homem cria, como máquinas de ídolos a gente cria situações para que a gente ande num cercadinho, como você tinha posto, e é perigoso, por isso que a gente tem que entender a palavra de Deus, tem que nos ser revelada, para não ser antagônico, né? E num lugar de rebeldia, que é o que muitos vão, né? O outro no lugar de esconderijo, que a pessoa usa aquilo como para se esconder, né? E para assim, ter uma aceitação social de algumas situações, mas sem nenhum entendimento e sem nenhum temor do Senhor naquilo que está fazendo, entendeu? Muito então, perigoso. assim, a gente não pode ser guiado de forma a... Porque Deus nos chamou para um novo tempo. Ele vai transformar nossa mente de glória em glória. A gente não pode aceitar esse lugar, entendeu? Porque é um lugar que o mal quer que a gente se torne escravo, né? Sempre, né? De um refém, né? Refém de um costume, refém de uma religiosidade, para que a gente não viva a verdade de um relacionamento com Deus, né? Com certeza. E essa é a proposta que a gente tem que desvencilhar dentro da gente. A gente tem que levar, discutir isso, propor como essa live, para que a gente também venha refletir sobre, né? Para a gente entender que talvez, assim, muitas questões foram impostas para a gente, mas sem a gente entender o sentido verdadeiro daquilo, entendeu? Se realmente a gente está indo para o lugar do temor ou para o lugar de uma imposição, de uma religiosidade, né? Letícia, uma coisa é bem verdade. Desculpa, conclui seu raciocínio. Não, eu já concluí, mas pode concluir, Beli. Eu já concluí. Assim, a pessoa que
recebe uma instrução de um costume, de uma tradição, quem passou aquilo, passou com intenção boa. Não é exatamente. Talvez eu não cheguei nesse ponto, mas realmente não é que assim que a pessoa que passou aquele costume, ela quis o seu mal. Muito pelo contrário, ela quis a sua proteção. Só que assim, às vezes um erro ele vai paulatinamente tendo outros erros juntos, né? Porque assim não tem uma reflexão, não tem uma amplitude de uma visão. Porque tudo isso é uma forma que o mal usa para nos impedir de acessar algo maior, né? Com certeza. Então, assim, isso tudo a gente sabe que é um tentáculo do mal, né? Lógico. De alguma forma. Porque... disfarçado de bem. Exatamente, porque onde está o meu espírito, ali está a liberdade, né? A liberdade não é libertinagem, é a liberdade de você viver sem uma tradição, mas com temor a Deus. Porque é ruim quando as pessoas elas vão para a igreja assim, com um desencargo de consciência. Ela tem um desencargo assim, não, fui, já cumpri a minha parte, como se fosse, como se Deus esperasse isso, né? E, na verdade, o que Deus mais nos chama é para ter um relacionamento sincero e verdadeiro. Com certeza. Isso destrói a gente mesmo, entendeu? Mas assim, porque a gente aprendeu de forma errada, a gente vai ensinar de forma errada. Por isso que a gente tem que quebrar o mal, né? Quebrar o mal, né? Com certeza. Você é leitora da palavra de Deus, tem certeza? A maioria aqui, eu tenho certeza que são também. Sim. Jesus teve paciência com prostituta, com ladrão, com toda espécie de gente, assim, a escória da sociedade, com esses religiosos presos a tradições, ele não teve, não. É verdade. Eles falam, vocês são filho do... Então, tanto é que as respostas, né? As respostas eram sempre uma resposta assim de forma assim incrível, né? Porque assim, e essas pessoas queriam enganar até o próprio Jesus. Queria, claro que queria. Só que Jesus, ele é conhecedor, por isso que é importante, gente. Todo tanto que a gente lê a Bíblia é pouco. Eu, assim, nunca paro de ler, sabe? Sempre termino e volto, termino e volto, termino e volto. Para que ela fique bem impregnada, para quando a gente ouvir um sofisma, né? Que é falsa ilusão da verdade, quando você ouve, o seu ouvido fala assim, epa, não é isso, é um equívoco. Né? E a gente tem que viver um contínuo modo de oração para que o Espírito Santo nos dê a palavra certa, que ela venha com amor, né? Que, olha, Jesus Cristo, o amor encarnado, ele irava e não pecava, né? Aquele momento que ele falou assim, vocês são filho do... Ali, tinha emoção ali, sabe? Você não vai falar você é filho com aquela assim, você é filho do... Não vai. Você já vai estar assim, naquela ira santa, né? Então, é inegociável. O próximo parágrafo, Letícia, diz assim, como identificar se uma tradição ou um costume eles não estão sendo benéficos, eles não estão nos fazendo bem. Eu vou terminar de ler o parágrafo e a gente discorre. Na verdade, quando a gente precisa de identificar se algo está certo ou errado, a gente precisa de um filtro. Com certeza. Né? A gente precisa de um critério de avaliação, né? Porque a gente tem que ter um critério para avaliar, né? Tem que ter. Então, como identificar se os ensinamentos que eu recebi, os costumes que eu recebi na casa da minha avó, você não tem noção. Eu nem vou citar aqui para não cometer intolerância religiosa, mas ela era cristã. Só que a cristandade dela vinha de uma religião que até hoje tem muita, muita, muita tradição. E foi muito desafiador
Sabe, eles, os meus avós, eles se converteram já com mais de 80 anos, para conseguir tirar a tradição Meu de dentro Deus. deles. É. Ah, mas eu ouvi do líder tal assim. Ah, eu ouvi do líder Beltrano assim. Ah, eu ouvi na Santa Igreja assim. Eu falava, vó, a minha Bíblia ficou lá na outra escrivaninha. Mas o que vale é o que está escrito aqui, vó. Que Pedro disse? A mim importa obedecer a Deus, não aos homens. Então, a gente tem a palavra de Deus que vai nos julgar. Cada Uhum. um vai dar conta de si diante de Deus. Então, a gente, como cristão, eu falo para todos os meus seguidores, e quando eu entro assim em algum vídeo do YouTube, qualquer coisa que eu vejo que está ali distorcido, eu não tenho tempo para ficar debatendo, né, na internet, mas eu só ponho assim, gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, especialmente o É, Novo Testamento, que a gente nasceu depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Leia a Bíblia, sim. leia a Bíblia. Não anda só pela cabeça do outro, não. É importante a gente estar ouvindo a outra pessoa, igual esse momento que a gente tem aqui de live, de troca de Uhum. conhecimento. É importante? É lógico. Eu assisto Sim, o pastor Charles direto. O pastor Charles é uma claro. bênção na minha vida. Você, o Sim. irmão Ronaldo, Nós recebemos muito da parte do demais, Senhor. Só que, assim, a demais, nossa fonte original sempre vai ser a palavra. né? Porque não tem como, por melhor que tenha a revelação da outra pessoa, por mais espiritual que seja a outra pessoa, a gente sabe que aquilo tem que acrescentar naquilo que Deus vai revelar para a gente. Né? Mas a gente não pode colocar como o critério, né, Uhum. daquilo, né, como se fosse só o que a pessoa fala como a verdade. A verdade nossa está na palavra e ela Sim, só vai ser revelada no Espírito. E Deus, ele usa pessoas porque a claro. fé vem de ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa estar nesse lugar de sempre estar numa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, porque a Amém. gente se fortalece nesse lugar, né? A Muito. gente, a Oh, gente não delícia. pode, a gente não pode se estribar no próprio conhecimento nunca, porque a Nunca. palavra de Deus sempre nos orienta. Mas, assim, o que a gente tem que tomar como base é aquilo que o Espírito Santo vai nos revelar na palavra, sempre. Amém, Deus, E sempre. por isso que a gente precisa, realmente, eu concordo com você, esse tradicionalismo, eu achei muito desafiador para os seus avós, né, com aquela idade, mas tem gente que não tem essa coragem ainda, né? Tem gente que pelo tradicionalismo, ele ouve a verdade, ele até lá no fundinho dele, ele crê assim, sabe? Só que ele tem medo. Ele tem medo do novo, porque assim foi tão incutido aquilo dentro da mente dele, É. que ele acha assim que ele está cometendo um delito, que Uma isso daí traição que é um com a erro. família. Exatamente, que ele não quer se opor com a família. Então a É. tradição leva ele para uma cegueira, né? Sem querer. Então a gente tem que tomar cuidado nesses becos que a gente vai entrando de costume e tradição para que a gente não empobreça o evangelho, né? E não limite o poder de Deus na nossa vida. Porque a gente, sem querer, pode entrar para esses lugares, sabe? E Sim, eu oro e peço para o extremamente. Senhor nos abrir a visão, porque Ele pode, né? Amém. E Ele é maravilhoso. Só que, Amém. assim, a gente tem que só se entregar, né? E é de glória em glória, né? A gente sabe. Mas essa live é muito importante, esse assunto, sabe? Talvez poucas pessoas falam tão abertamente, porque até algumas pessoas têm medo de ofender um parente, né? Por falar de algumas questões, né? De Como se tradições, a é. gente quisesse comprar uma briga quanto a esse assunto, mas não é. É para a gente se Não é comprar briga. desenvolver, né? É nossa responsabilidade como cristão. É, Hoje eu estava orando e falando para o Espírito Santo, falando do Espírito Santo, eu tenho consciência que o Senhor conta comigo, porque quem falou isso foi Jesus. Ele que nos isso, comissionou. Bem-vinda, Kelly e Suzana. A live é um tema maravilhoso. Depois, quando a gente encerrar, vai ficar gravado. Você vê do princípio. Então, a gente
sendo um familiar, seja quem for, uma Uhum. pessoa bem próxima, a gente, como conhecedora da palavra de Deus, hoje tem o benefício que se na hora Isso. você não lembrar do versículo, eu faço isso muito. Eu Eu venho aqui também. no Uhum. bendito Google e falo isso, referência bíblica. Ele, tuf. Isso. Aí eu falo assim para a pessoa, leia, vai lá e É. leia. E peça ao Espírito de Deus que inspirou este livro para dar Uhum. revelação para você. O pastor Charles Amém. escreveu agora, a gente não pode terceirizar, sabe, a Isso nossa intimidade com Deus. O é Espírito Santo verdade. vai dando revelação e, É maravilhoso. e a E gente assim, vai crescendo. Foi. não, só acrescentando o que você tinha falado antes, de Certo, conhecer a palavra, né? certo. É, você sabe, outro dia a gente conversou e o Watchman, né? O que que aconteceu? Ele lia o Novo Testamento inteiro, uma vez por semana ele lia o Novo Testamento inteiro. Quando ele foi preso, que ele tinha mais ou menos uns 50 anos, que ele ficou mais de 20 anos preso e depois morreu na prisão, eles tiraram a Bíblia dele. Mas eu tenho certeza que a Bíblia dele permaneceu no coração dele, porque ele tinha a palavra dentro do espírito dele e ele conhecia. É. Porque o conhecer a palavra não é conhecer a letra, né? Mas conhecer o Não, espírito que habita, né? E é, assim, essa disciplina, né? Aí você não entende, porque quando ele lia uma vez por semana todo o Novo Testamento, ele nunca imaginou que ele fosse ficar preso, porque ele foi preso depois. Então, foi. como é que ele conseguia, como é que o Espírito Santo, né, guiou ele para esse lugar e que quando ele estava sem a palavra, sem a Bíblia, com certeza, para ele permanecer mais de 20 anos vivo numa prisão como ele permaneceu, Meu é Senhor. porque a palavra estava viva dentro dele, né? E na memória, né? Na tábua do coração, né? Então, Tá. É, é, a nossa parcela de responsabilidade no reino está bem descrita nos evangelhos, né? Jesus conta conosco, uhum. tem o ID lá, então, como o pastor Charles sempre chama a gente de missionário, todo cristão, ele é um missionário, de É uma maneira ou verdade. de outra, É. esteja ele onde estiver, e nessa geração, que está uma geração assim, eu estou te falando que aconteceu comigo uma vez. Aqui nessa Uhum. plataforma, eu fui falar para uma Sim. pessoa que é de uma religião que se diz cristã, que estava ali amando mais a família de Uhum. Jesus do que Jesus, como o pastor Charles escreveu aqui, e, e sendo que a escritura sagrada, o cristão, qual que é a carta magna do cristão? A Bíblia Sagrada. E É se a claro. Bíblia Sagrada condena aquilo e aquilo outro, mas a igreja fala, não, vamos fazer assim. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus, não liderar B É. ou C, né? E, e incentivar a leitura da palavra. Aí, quando eu fui falar para a pessoa que leia a Bíblia, aí uma pessoa lá entrou e falou para mim que aquilo era crime, que era intolerância religiosa. Eu falei, não, não é intolerância religiosa eu Isso incentivar uma nenhum. pessoa a ler o livro da religião dela. Claro, Ela claro. está falando que ela é cristã, então leia o livro da sua religião, por favor, porque o que a pessoa passou, ele interpretou, porque a Bíblia, ela não pode ser interpretada. A interpretação dá o que a gente está vendo por aí, heresia. A interpretação, ela vem com o subjetivo da pessoa, a Uhum. construção da história da pessoa, vem com as tradições, os costumes que a pessoa aprendeu. Então, ele vai lá e interpreta, mas ela não pode ser É, interpretada. Ela precisa da revelação. E o que o pastor Charles nos ensinou, através da palavra, né? A revelação Salmo 115, 16, a palavra são para os íntimos. Jesus disse é, aos discípulos, a vós é dado conhecer os segredos do reino. Então, tem um preço a pagar para você ir crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria, no temor do Senhor. Você que está aqui, parabéns para você, tirou tempo para isso estar mesmo. alimentando seu homem interior com a palavra boa,
né, que vem de Deus, de pessoas, não, longe de me gabar, mas nós que estamos aqui temos uma jornada. Eu tenho mais de meio século andando com o Senhor Jesus, então tem um preço a pagar para você ter intimidade com Jesus, é dia após dia, hora após hora, negando a sua carne, falando para os seus desejos, não. Se não enquadrar dentro da palavra, é não. Uma irmã da minha igreja falou assim, boa noite, Antônia Duarte, a live é maravilhosa, depois você ouve do começo, tá? A gente vai deixar salva. Uma pessoa da minha igreja falou assim para mim, Beli, você não abre mão do que você crê, né? Eu falei, só se eu entender que é uma revelação mais profunda. Porque eu acredito assim, que neste tema do crescimento, aliás, o doutor Augusto Cury disse que no tema do crescimento, da inteligência emocional, a gente é todo mundo criança. Mas no tema também da inteligência e do crescimento espiritual, todo mundo, a gente está sempre no meio, sempre tem alguém que tem mais conhecimento, né? E a gente ouve tudo, retém o que é bom. Como? Jogando na lupa da palavra. Ela que vai dizer isso sim, isso não, isso sim, isso não. Vamos para o próximo parágrafo, para o nosso tempo não inspirar. Penúltimo parágrafo. O que a Bíblia diz sobre costumes e tradições? Deus, quando foi selecionar um povo para que seu filho pudesse nascer através daquele povo, o que é que ele fez com Abrão? Selecionou. Parou. Sai do meio de quem? Do seu povo. Das tradições. Dos costumes. Sim, não foi, Letícia? Principalmente dos costumes, né? Vamos falar a verdade. Porque, assim, Deus ele tinha um propósito para uma purificação, uma santificação. Como é que ele iria criar um povo, separar um povo dele, né? Em meio a uma idolatria? Não existiria, né? Então, por isso que, assim, é incrível aquilo que o Senhor faz conosco, né? Com todos nós. Só que, assim, alguns se deixam levar pelo Senhor, outros há uma resistência que, infelizmente, né, o mal consegue cegar e as pessoas não conseguem transpor isso, né? Mas é maravilhoso o que ele fez com Abraão, né? Aí a gente vê por que o judeu é um povo escolhido, por que existe toda uma história, né? E ele foi separando o povo dele em gerações e gerações para chegar em Jesus, né? Como o segundo Adão. E assim, é tudo de uma perfeição, porque Deus é perfeito, nós sabemos que nós somos imperfeitos, mas Ele é perfeito. Amém. E quando a gente começa a entender essa separação, para Ele gerar um povo, a gente começa a entender como é que Ele vai nos gerando no espírito, né? Como é que Ele trabalha em nós, em gerar, para que nós voltamos para aquilo que Ele nos criou, para uma comunhão verdadeira com Ele. Amém, verdade. Então, a história de Abraão, que depois se tornou Abraão, está lá, começa em Gênesis capítulo 12, caso você não saiba, depois você vai ler, que história magnífica, né, do Antigo Testamento, construindo ali. Jesus está desde o primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse, e lá vem narrando toda a história, todo o cenário, né, que Deus foi ali criando as oportunidades, que Deus não obrigou ninguém a absolutamente nada. Eu já ouvi alguns historiadores falando que Deus não foi lá e escolheu assim, eu quero separar Abraão, a live já está perto de terminar, eu quero separar Abraão e tal, e em detrimento dos outros. Não, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Deus estava à procura de alguém naquele perfil. Ele se encaixou? A Bíblia não existia na época, claro.
Mas, como diz lá em Romanos, no capítulo 1, Deus não fica sem testemunho. Então, ele já tinha o coração inclinado para adorar o verdadeiro Deus. Ele era contra a idolatria, os costumes ali de Ur, lá da família dele e tal. Ele repudiava aquilo, né? Então, por isso, Deus o escolheu e o selecionou para, a partir dele, né, vir o descendente, né, o descendente, né, com O maiúsculo, o artigo definido, Jesus, e vinha a partir dele. E lá em Mateus, no capítulo 15, no verso 3, Jesus falou bravamente com os escribas e os fariseus religiosos que ficavam ali a favor das tradições e invalidando a palavra, e os fariseus, eles conheciam, os escribas conheciam a lei, mas fazia vista grossa e preferia ali as tradições. Aí Jesus disse assim, porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Por quê? Por que não é essa que eu já tinha várias vezes, mas essa palavra, ela fala tudo, né? Ela resume aquilo que temos que tomar cuidado, né? E a condenação é maior, porque é conhecedor. Aí, a quem muito é dado, muito é cobrado, né? E chegamos aqui no nosso último parágrafo, a live, a gente vai mais uns 10 minutos no máximo. Então, a gente viu o que são os costumes, ou tradições, né? Regras sociais que a partir de suas repetições vão sendo transmitidas a um povo e que influencia bastante a gente, né? Na formação da nossa identidade, do nosso psique e tudo. Como identificar se uma tradição, um costume é bom ou ruim, o filtro é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz acerca dos costumes? Jesus falou aqui, vocês porque transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa transgressão, e depois lá ele discorre que não devem fazer isso. Mateus capítulo 15. E o que são mandamentos, então? Mandamento, essa palavra vem do verbo mandar, é ordem. No original do hebraico, a palavra pronuncia mitzvah, achei tão lindo, mitzvah. Direcionar, apontar, comandar, conduzir para um propósito específico. E a maioria das pessoas ímpias, aqueles que não se converteram ainda, eles entendem o mandamento de Deus tipo um filho adolescente. Não, meu pai quer tirar a minha alegria, meu pai quer embaçar meu meio de campo. Meu pai quer, que mais que adolescente fala? Que eu não tenho adolescente, já tem uns 30 anos. Então... Não, mas é realmente mais interessante, né? Que às vezes a palavra mandamento no hebraico, ela é muito mais abrangente do que na nossa língua portuguesa, né? Muito. E às vezes a colocação dela é com uma forma negativa. Só que, na verdade, quando você vê, você traduz no hebraico, você vê que é algo muito mais profundo, porque direcionamento. Então, lindo. Não é algo assim, exatamente somente numa imposição, é algo num direcionamento, ou seja, num lugar que a gente não precisa achar que é uma imposição, é um lugar em que a gente entende que Deus vai nos guiar, né? Um mandamento, existe um guiar do Senhor, só que não como uma coisa humana, né? Não uma tradição humana, que aí se torna, claro, um costume, uma regra e uma coisa que vem da criação da mente do homem. Exato. Mas assim, um mandamento como um direcionamento da parte do Senhor, isso é maravilhoso, né? E a gente não pode olhar... quando eu li, né, quando você me mandou, eu achei muito rico, porque eu vi assim uma riqueza da palavra em si como um direcionamento, né? Que a gente não precisa ter aquilo num lugar negativo, mas a gente pode entender que Deus ele tem a forma de nos guiar. Às vezes ele
cria um mandamento por algo assim, parecendo como uma prisão humana, uma questão. Não, o mandamento que ele cria é para que nós não venhamos nos destruir a nós mesmos, Com né? Que certeza. nós tenhamos uma direção maior, né? Isso é Com muito certeza. importante. E isso foi muito legal, assim, da palavra no hebraico, né? É lindo. Qualquer nação que ficou sem mandamentos, sem leis, É. extinguiu. Todo o povo que ficou sem mandamentos, sem lei, entrou em Uhum. extinção. As culturas primitivas, elas se destruíram da pior maneira possível, com barbáries terríveis. É Porque o ser verdade. humano, embora alguns filósofos, né, afirmavam que a gente é bom, isso não é verdade. A palavra de Deus fala que desde criança nosso coração é inclinado para ser corrupto, para ser mal. E se não tiver ali os mandamentos, tanto da sociedade quanto os mandamentos de Deus, a sociedade vira um horror, né? Uma azorragem. E eles não são proibições, são Não, proteções, é completamente diferente, isso, né? isso. E lá no Antigo Testamento tinha 618 mandamentos que Deus deu para o povo. A gente foca Uhum, mais nos 10 mandamentos, né? uhum. Mas tinha lá as leis cerimoniais, sanitárias, alimentícias e tal. Então, tudo isso, dentro desses temas aqui, era lá para a construção da história daquele Uhum. povo. Né? Ao Sim, ler a palavra de Deus, a gente precisa estudar. Você tem que prestar atenção no histórico, eu sabe, no sabe. contexto, na época, que aliança que você está, no Antigo Testamento, né, na aliança, na lei mosaica, Novo Testamento, Uhum. depois de Atos, Nova Aliança. Então, todos esses mandamentos eram importantes para manter aquele povo. Era uma questão assim de vida ou morte, uma lei sanitária acerca de alimentos, na cultura, né, da época, isso era Uhum. vital para eles, né, É, todos esses 618. Eu sigo um judeu que ele falou que era 613, depois uma mulher que ela dá curso, ela chama Kátia, parece, esqueci o nome da mulher, que ela estuda profundamente o assunto e ela afirmou que são 618. Então, eu fiquei entre os dois, né? Porque os dois têm ali conhecimento da cultura. Mas fato é que a gente nasceu depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a gente está na nova aliança, né? Um novo testamento, glória a Jesus Cristo por isso. E não cabe na vida do cristão, né? uhum. Do que nasceu de novo, não cabe crendices, não cabe tradições, não cabe É, costume, né? sim, Porque crente até tá escrito lá em Tiago, né? Ele é, crê que estremece, mas não obedece. Agora, o cristão é o seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo é imperdoável que ele fique ali entre tradições e costumes. é. Aí veio Jesus e deu 2 mandamentos. 2. Isso é incrível. Uhum. Aí ele fala assim, lá em João capítulo 14, verso 21. Todos os que me amam guardam os meus mandamentos. Aí a gente pensa, só 2. Mas aí é muito fácil. Não, a graça é caminho estreito e porta apertada. É Porque verdade. a lei era algo assim, externo. Era até fácil, porque ele tinha muito da justiça própria. Eu vou lá e eu faço, eu me safo. Eu vou lá e eu faço, eu me safo. Mas na nova aliança, a justiça própria não entra, o eu não entra para nada, É, né? Aí Jesus veio e resumiu os 10 mandamentos, né? Que a lei mor, amar a é, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque nisso tudo depende toda a lei e os
profetas. Então, a gente amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente mesmo, pronto. Você não vai matar, você não vai enganar o outro, não vai tomar o companheiro do outro, não vai roubar do outro. Exatamente. Englobou tudo, né? Sim. E pode falar, querida. Não, eu concordo plenamente com aquilo que você falou. É importante a gente entender sobre isso, porque a gente também desconstrói algo de negativo sobre o que seria o mandamento, né? Porque hoje é pregado uma graça, que é a graça, ela, lógico, que ela vai além de um entendimento intelectual da nossa parte. Ela é nos dada através de uma revelação, de uma comunhão com o Pai. Sim. Só que essa graça, ela não é permissibilidade para o pecado, que as pessoas confundem isso. Então, porque Deus é santo, sempre será. A santidade de Deus nunca vai ser posta à prova. O que a graça nos dá é força para vencer esse pecado, né? Por isso que aí resume-se em 2 mandamentos, como amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Só que isso daí só é feito, né, se tivermos num entendimento espiritual, numa revelação do Espírito. Porque, assim, é esse o papel mais importante que a gente também tem que entender da graça, né, dentro de nós, esses 2 mandamentos. E há uma confusão, porque aí as pessoas acham que muito, né, se fala, né, não que há uma confusão muito grande no meio cristão, sabe? Em que há um entendimento equivocado do pecado e da graça, né? Então, assim, o mal, ele usa uma situação para nos cegar no entendimento. Então, a gente precisa sempre combater e entender o que é o mandamento verdadeiro, né? Que quando você está no mandamento verdadeiro, né, que ele resume em 2, você vai ter uma revelação do que realmente ele quer. Amém. Não como mandamento de forma imposta, né? Isso é muito maravilhoso, o que nos foi dado, entendeu? Por isso que é um escândalo também entender isso dentro da gente. É um escândalo. Porque a gente não teria essa capacidade, né? Humana, se não fosse a graça mesmo. Ah, se não for o Espírito Santo, deixa. Um versículo que me ajuda muito na prática desse assunto aí que você está aprofundando, é aquele versículo que fala assim: a ninguém mais ver segundo a carne. Boa noite, Márcio Alves. A nossa live já está no final, mas eu vou deixar salva e os assuntos foram importantíssimos aqui para todos nós, para a gente crescer mais no conhecimento, né, do desenvolvimento da nossa vida espiritual, tá bom, Márcio? Márcio Alves. Então, Letícia, para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas só com a ajuda do Espírito Santo. E o próximo como a nós mesmos só com a ajuda do Espírito Santo. Não tem atalho. E verdade. Eu procuro fazer assim, a ninguém mais ver segundo a carne. Para mim, o que foi libertador na minha vida, para ajudar, liberar perdão, não vai dar tempo de entrar a fundo nesse assunto, é separar a pessoa dos erros dela. Foi libertador para minha vida. Para mim também. A ninguém mais vê segundo a carne, a ninguém mais vê segundo a carne. Depois que eu fui estudar psicoteologia, auto-resgate, para uma cura, né, da pessoa ruim, péssima que eu era. Hoje eu estou menos ruim. E aí eu comecei a ver o outro com mais humanidade a partir do momento que eu fui vendo quão miserável eu ainda estava, tão sepulcrada que eu ainda estava, sabe? Aí eu fui olhando para o outro falando assim, não, essa pessoa, ela não está vendo, ela está cega. Aí então ficou mais fácil de amar, bem mais fácil, separando. Não, porque isso realmente é. Lá em Romanos, se não me engano, é capítulo 8, que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, fala sério.
Então, quem somos nós, né? Eu quero agradecer a todos vocês que É estiveram verdade. aqui no ao vivo Amém. desde o princípio. Agradecer a você, querida Letícia, que Não, eu que tão agradeço, porque prontamente está assim, é um frente. crescimento para nós. Muito bom, mesmo. Eu fico assim, toda vez que eu participo de uma live, aquela live fala comigo, porque, claro, né? A palavra é pregada em nós primeiro. E Sempre. assim, e há uma reflexão muito profunda daquilo, né? Porque aí, naquela semana, logo depois, esse tema pode ficar tranquilo, que ele vai vir pertinentemente para nós também aprendermos sobre, É né? Que a verdade. gente precisa estar muito aberto para estar nesse lugar de redenção também, né? Sempre. Amém. Um Sempre. aprendizado, né? Muito Isso. bom. Amém. Obrigada. E se você puder Nós que compartilhar essa agradecemos, viu? live, Amém. eu agradeço a você e Deus conta com cada um de nós para isso, É né? verdade, Então, é boa verdade. noite, fica Boa com noite, querida. Deus. Deus Shalom. abençoe a todos. Um Vou ótimo ver dia. de novo, porque eu sei que vai enriquecer a gente. Deus Amém. abençoe. Boa noite, Fica com durmam com Deus. Deus. Amém.